Na tela. Muito bem. Boa tarde aos senhores vereadores, munícipes que nos dão a honra da presença. Queremos especialmente dar as boas-vindas ao Coronel Newton Heimboff e ao Major Mário Moacir, Tenente Coronel Newton, comandante do 24º BPM da Polícia Militar de Biguaçu. Esta sessão foi solicitada pelo vereador Manuel Ayrton Pereira. Eu quero lhe dar as boas-vindas, quero convidá-lo a ocupar o seu lugar na mesa, por favor. E quero lhe dizer, Tenente Coronel Newton, do prazer enorme que nós temos de tê-lo aqui, agradecer aqui a essência do nosso convite, vindo até aqui, e lhe dizer, eu pessoalmente tenho a impressão que os demais vereadores também se sentem muito orgulhosos de tê-lo aqui e dizer da admiração que nós temos pelo trabalho que os senhores fazem na segurança do nosso município. Sabemos também das dificuldades enormes que tem, né? Essa semana passada ainda receberam 6 viaturas, uma para o governador, uma para Antônio Carlos, 4 para Biguaçu, que possivelmente ainda não seja o ideal, acho que não é, né? Sabemos que precisamos de material humano, uma vez que os militares que passaram a fazer parte, eles não conseguem, esse número de militares não chega talvez a 20% da defasagem que tinha, com aposentadorias, né? Enfim, já de muitos anos, acho que uns 12, 13 anos, que não se fazia um concurso para aumentar o número de militares servindo as comunidades. Mas mesmo assim a gente tem, da Polícia Militar, tem problemas, mas nós sabemos que vocês se esforçam ao máximo, né? Porque vocês têm a profissão que abraçaram muito mais como ideal de vida até, né? Vocês às vezes não têm família, esquecem a família, esquecem todos, para proporcionar à comunidade uma segurança que não é o ideal, por questões óbvias e já relatadas, mas que não podemos nunca dizer que há má vontade. Isso a gente acompanha e sabe que não. As forças das leis existentes também normalmente não os ajudam muito, né? Eu costumo dizer que se eu sou militar, ou da Polícia Civil, ou militar, ou da Polícia Militar, que fico numa campanha, né, que se chama isso, ficam 2, 3 meses e prende o marginal, e depois de 2 dias ele sai e ainda lhe dá um sorrisinho desagradável, isso é de derrubar qualquer um e desmotivar qualquer um. Mas as coisas, tenho a impressão que devam se encaminhar, e nós chegaremos a algum denominador comum que interesse e que seja bom para ambas as partes. Nós o convidamos aqui, temos pelo senhor o maior respeito, e essa reunião também será pautada dentro desse princípio, né? O senhor foi convidado mais para a gente ter esclarecimentos, saber do comandante máximo aqui da região o que está acontecendo, o que vai acontecer, enfim, tomar informações que é uma obrigação dos vereadores que representam as suas comunidades. Então, portanto, eu vou iniciar essa reunião, passando a palavra ao vereador Manuel Ayrton Pereira, que foi o vereador solicitante deste encontro. Vereador. Queria aqui cumprimentar o Major Moacir, o Major Gesser, e também o Tenente Coronel Newton, e dizer da nossa satisfação em tê-los aqui, pois
é notório que em diversas sessões da Câmara, não só eu como vereador, mas quase todos os vereadores, sempre é tocado o assunto segurança no nosso município. Eu vou ser bem objetivo e direto, Major, Tenente Coronel, desculpa. É que a gente, nós como somos vereadores, a gente está sempre presente nas comunidades e sempre a gente atende a população nas reivindicações deles. E uma das reivindicações principais sempre é segurança. Uma das principais reivindicações é segurança. Nós sabemos que já na época do Tenente Coronel o Pérez, a gente sabia que da defasagem de material humano que Biguaçu tem por parte da Polícia Militar, nós somos sabedores disso, até quando agora veio a entrega dessas 6 viaturas, eu fui um que comentei aqui, o novo presidente, não sei se lembra-se, que vieram as viaturas, será que vão vir policiais também para que trabalhem com elas? Então a gente sabe do trabalho que o Tenente Coronel Nilton faz, não só em Biguaçu, como já fez por onde passou. A gente sabe do brilhante trabalho que você gosta de fazer, uma pessoa de campo, uma pessoa que gosta de resolver situações, gosta de mostrar segurança para as comunidades onde você passa, posso chamar de você, né? Então, o meu objetivo principal era perguntar o que está sendo preparado nos termos de segurança por parte da Polícia Militar de Biguaçu, da Polícia Militar para Biguaçu, para os próximos anos e também já de imediato, ver se vai aumentar ou já aumentou o número de policiais, porque o que nós vimos, principalmente a população até em Santa Catarina já me reclamaram, aqui em Serrarias, que durante a noite, principalmente, nas madrugadas, que às vezes acontecem os maiores delitos, falta um pouco de segurança. Então eu pergunto a você, Major Nilton, qual o projeto que tem para Biguaçu no termo de segurança por parte da Polícia Militar? Bem, vereador, primeiramente eu quero cumprimentar o presidente da Câmara dos Vereadores, consequentemente, em nome do presidente, eu cumprimento os demais vereadores. Primeiramente é um prazer, né, estar na primeira vez na casa aqui, na Câmara dos Vereadores do município de Biguaçu. Eu particularmente não conhecia nem as instalações, nem o local, então para mim já é uma grande conquista estar aqui. Conhecer os senhores que são representantes do povo, que para mim são as pessoas que estão com mais contato junto com a comunidade. Vocês realmente, os senhores, sabem perfeitamente qual é o problema de cada comunidade e é o elo de ligação da comunidade com o poder constituído, no caso municipal. Então, agradeço o convite e já digo, presidente, estou sempre à disposição para qualquer situação que a Câmara, os vereadores queiram tirar dúvidas. Eu acho que é conversando que se resolve as coisas, não adianta ficar aí. Eu sou uma pessoa bem objetiva, e bem prática e bem realista. Eu não procuro não esconder, não procuro não tapar lá só o capeneira, vamos dizer assim, né? Bem, assumi dia 13. Diante desses fatos que chegou, eu particularmente, eu comandei o município de São José por 8 anos, Santa Amaro 2 anos, a região de Florianópolis 7 anos. E para fechar o ciclo, Palhoça também por 7 anos. Então, para fechar o ciclo da Grande Florianópolis, por exemplo, foi 8 em São José, 7 em Palhoça, 2 em Santa Amaro, mais 7 em Florianópolis. Para fechar o ciclo, faltava Biguaçu para fechar o ciclo da Grande Florianópolis. E conhecedor da Grande Florianópolis que sou, na matéria de polícia, isso não tenho dúvida alguma, sempre utilizando sempre na linha de frente e combatendo a criminalidade, eu digo hoje que Biguaçu hoje é um município nem parece ser município da Grande Florianópolis. O único defeito hoje de Biguaçu é que nós temos uma proximidade muito grande ali com o Zé Nitro, que liga ali com Janaína, e se confunde muitas coisas ali. Eu sempre disse o seguinte, mas é impressionante, apesar da proximidade com o município de São José, a tranquilidade que é o município de Biguaçu.
realmente isso eu não escondo isso de ninguém. De repente a comunidade de Biguaçu não se perceba dessa situação, porque não viveu em Palhoça, não viveu em São José e não viveu em Florianópolis. Claro que Santa Amaro também vamos tirar a parte, que é um município com 19 mil habitantes, então não tem nem consideração, porque hoje Biguaçu, se eu não me engano, é 60 mil habitantes, né? Então é um município já que... E é um município que está incorporado já dentro do município de São José, porque ninguém sabe onde é São José, onde começa São José, onde começa Biguaçu, aquela situação toda. Assumi o comando no dia 13 de setembro. Dia 13 de setembro, para ser mais realista. O efeito das quantidades de viatura que circulava antes, durante o dia, foi aumentado em 50% o número de viaturas durante o dia. E no período noturno, em 100% o número de viaturas. O que quer dizer isso? Circulava em Biguaçu 2 viaturas por dia. A partir do dia 13, passou a circular 3 durante o dia e 4 à noite. E reativei novamente o grupo tático, que a minha filosofia de trabalho é linha dura com a vagabundagem. Então é linha dura, então ativei o nosso grupo tático e reacendi os anos do serviço de inteligência que é o pessoal do P2 nosso. E fruto disso, diversas operações foram feitas e diversas pessoas foram presas. Eu trago aqui, vou repassar para o presidente da Câmara. Isso aqui é até um relatório sigiloso de todas as pessoas que nós prendemos, mas para mim não tem importância, porque os atos da Polícia Militar são transparentes. De todas as pessoas que nós prendemos, do dia 13 de setembro até o dia, vamos dizer, até o dia de ontem. Só de maiores foi 85 pessoas presas, menores 47. Claro, vou dizer bem claro. Não sei se esses 85, esses 47, os 47 menores todos estão soltos já, não tenha dúvida alguma. Eu acho que o único que está preso ainda do menor que estão presos é aquele que fez aquele assalto naquela residência, que é um dono da relojaria aqui em Biguaçu, que ele atirou contra a Polícia Militar. Esses estão lá, depois de muito esforço meu, junto com o Ministério Público e o delegado da Polícia Civil, conseguimos mandar eles para lá. Então esses estão presos. Aqueles 3 guri pequenos lá que não mereciam, não aguentavam um tapa, mas com uma arma de fogo atiraram, fizeram um horror naquela família. Então foi 85 mais 47. Em praticamente 5 meses, né, que hoje é dia 14, ontem foi dia 13. 5 meses de trabalho. Eu vou repassar para o presidente em seguida, para o senhor ter conhecimento, os vereadores ter conhecimento de tudo que foi feito nesses 5 meses aqui hoje em Biguaçu. Tem coisas mais interessantes. Arma de fogo, foram tiradas praticamente 24 armas de fogo. Agora, quando eu estava entrando na Câmara, prender mais uma arma de fogo aqui no bairro de Biguaçu, com mais um maior e um menor. Consequentemente, o menor já disse que a arma era dele, né? Como sempre, você não tem. Nós temos hoje aqui um advogado que pode dizer muito bem. Isso, eu não sei se a sua especialidade é criminalista, E nós não temos como, se o menor dizer que assumiu, não tem. Você bate na situação penal que complica nossos atos. Então aqui nós, até para mostrar para os senhores, tem todas as fotos, tudo que foi preso, toda a situação dessas operações realizadas. Já estou repassando agora para o presidente. Depois o presidente pode até repassar. Na íntegra, o que aconteceu é como meus policiais transcrevem a ocorrência. Eu não fiz nenhuma mudança de vocabulário, de português, é uma transcrição na íntegra do que aconteceu e como o meu policial transcreveu a ocorrência. Já passo para o presidente da Câmara dos Vereadores aqui para ser divulgado. Está atrapalhando o som? Está cortando? Não? Tá bom? Senão eu falo até sem microfone, então, tá bom? Então essa é a situação que ia acontecendo. Só que hoje a Polícia Militar, a minha filosofia de trabalho, vereador Manuel, né? Sr. Manuel. A minha filosofia de trabalho é tolerância zero. É repressividade. Sempre foi. E a gente procurou criar essa postura a partir do dia 13 de setembro, dando ânimo para a tropa, essa situação toda, para criar estímulos operacionais. Como é que eu aumentei esses 50% de viatura por dia e 100% à noite, com efetivo baixo? Foi criada algumas estratégias internas para que a gente conseguisse adaptar todos os anseios de uma comunidade. E assim a gente conseguiu aumentar essa situação de efetivo. Mas hoje, o que a comunidade sente e o que a comunidade vai perceber, em Biguaçu, em São Bonifácio, Anitápolis, municípios que são tranquilos por natureza, é que qualquer fato que aconteça num município desse, abala toda uma situação psicológica da sociedade. É uma situação muito complicada nesse sentido, porque se acontecer um assalto aqui numa relojoaria, lá no centro de Florianópolis é normal, mas em Biguaçu já não é normal.
Entendeu? E o que acontece é hoje essa situação de menores infratores. A nossa lei penal, eu culpo muito isso, eu falando em Conversas Cruzadas, num debate lá, que eu culpo muito o Congresso Nacional quando aprovou aquela lei que penas alternativas até 4 anos. Qualquer crime que se cometa com 4 anos, com a pena de 4 anos, você pega penas alternativas. E o que é isso? Isso é incentivar o assalto. Já existia as penas de 2 anos, com a Lei 9.099. Agora eles passaram para 4. Vereador, isso foi um retrocesso tão grande na esfera criminal do Brasil. Não é Biguaçu que está sofrendo isso, é toda a Federação Brasileira que está sofrendo isso. O que acontece? Salvador, com essa greve da Bahia, a média de homicídios na capital de Salvador é 19 pessoas mortas por dia na capital de Salvador. Porto Alegre, segunda capital, a capital mais violenta do Brasil hoje é Vitória. Depois vem Salvador e Porto Alegre. Depois vem São Paulo, Rio, a situação toda. Mas você observa essa situação que é caótica e vai piorar. Vai piorar porque a impunidade é gritante. E hoje a gente vê no Brasil que não existe aqueles movimentos que aconteceu como Fora Collor, que a população saiu na rua contra a corrupção, contra a situação do regime. Não existe mais aqueles ideais de pessoas que tinham. A população brasileira hoje está muito acostumada com a corrupção. Hoje, o cara foi preso porque roubou, porque... o povo brasileiro já se acostumou com essa situação. E o que acontece? Nós criamos aí, quem são esses, já acostuma com a corrupção, se elege deputados e senadores, que são responsáveis por elaborar as leis do Brasil, deputados federais e senadores, bem como deputados estaduais. E o que acontece isso? Acontece que se criam leis absurdas. A lei do entorpecente. Que é coisa mais absurda que a lei do entorpecente, ela fez com que o consumidor não é criminoso. Totalmente o contrário. Porque quem mantém o tráfico de droga no Brasil não é o traficante, é o consumidor. Se o supermercado não tem ninguém para vender mercadoria, ele não vai quebrar? Vai quebrar. Então fizeram uma lei do entorpecente ridícula que diz o seguinte: o consumidor é doente. É doente, mas não se criam centros de treinamento, de internação para tratar esse doente, que não tem. Eu conheço, um é em Rancho Queimado, que é muito caro, por sinal, e o outro é em Paulo Lopes. Que daí você tem que brigar. Quantas pessoas viciadas me procuraram? Coronel, eu sou influente, me consegue uma internação, quero sair desse mundo da droga. Eu não tenho como conseguir, se você não consegue. Então, além de entorpecente, ela é ridícula hoje no Brasil. O consumidor está lá comprando sua cocaína, como eu pegava ali no Morro do 25, se eu não saber, bem na frente do Shopping Beira-Mar, chegava com aquele seu carrão, comprando droga, sustentando suas festas, geralmente, porque quem mantém o tráfico de drogas na base de cocaína é a classe média alta, porque um papelote de cocaína custa de 20 a 25, 30, conforme o papelote é 50. Agora, quem mantém o crack, uma pedrinha de crack vai de 4 a 15 reais. Geralmente tem pedrinhas de crack de 2 reais. Tu consumir e inalar 5 pedrinhas de crack, já virou viciado, porque o crack não tem mais saída. A maconha, o baseadinho, vai e levanta também, é barato. Então, mas a cocaína, o êxtase, o comprimido de êxtase é 50 reais. Você bota dentro de uma garrafa de água mineral dessa daqui, um comprimido de êxtase, você chacoalha, você se diverte a noite toda com uma garrafa de água mineral com 50 reais. Se você for tomar bebida, você vai gastar quanto? Vai gastar bem mais. E daí fica alegre a noite toda. Então, existe uma lei de consumidor que é absurda no Brasil. Muito absurda, muito absurda. O consumidor, na minha opinião, tem que ir para a cadeia. Porque o cara que eu peguei um consumidor comprando cocaína, um filhinho de papai, um pobre coitado, joguei 24 horas na cadeia, ali para ele sentir o que é uma cadeia, ele não vai comprar mais. Não vai comprar mais. Vai dar o primeiro impacto, o primeiro choque. Só se o cara já for oficiado, aí é complicado, aí já é doente. Teria que prender, e hoje não acontece isso. Daí se cria essas penas alternativas, que também são ridículas. Ele vai entrar dentro da sua casa, o São Manuel vai entrar dentro da sua casa, vai roubar a sua casa, o senhor vai perder o seu patrimônio, nós vamos prender ele vai para a delegacia, vai responder um inquérito policial, a gente pegar depois, vai ficar em APF, mas logo sai. As nossas leis, nós temos advogado aqui para dizer, você se quiser, você recurso em cima de recurso, vai indo, e vai.
O traficante você não pega, porque se o traficante você quiser pagar, quanto é que o senhor vai me cobrar? 50 mil. Está aqui, ó, 50 mil em dinheirinho. Ele paga, porque tem dinheiro. Um olheiro na boca de fumo hoje, em Florianópolis, ele ganha por dia, na média de R$200, conforme o morro, R$200 com mais o lanche, o x-salada, a Coca-Cola em lata, isso é fora, é 200 limpo. Ele vai querer saber de trabalhar? Vai querer saber de trabalhar? Não vai. Vai correr o risco de morrer cedo? Vai. Quando eu cheguei em Florianópolis, no primeiro ano de Florianópolis, a situação é a seguinte, eles morriam na faixa de 21. Depois foi baixando, é impressionante, para 20, 18, e no final estava morrendo na faixa de 17, 14, 15 anos. Porque daí ele entra no mundo e que não tem mais saída, porque o mundo dele é o seguinte, você quer sair, sai, mas você vai ser morto. Fica uma situação, um ciclo vicioso, complicado. Então, são situações que deixam nós policiais revoltados. O senhor já tentou enxugar um gelo, seu Manuel? Você não consegue enxugar o gelo. Essa é a situação que digo. Porque o que acontece? Daí nós fizemos essas operações aí que o senhor está vendo, que todos os menores ali, com exceção de 3, que acredito que os 3 que devem estar lá em cima, já estão soltos, você prende o meu menor por diversas vezes. Eu já prendi o menor por 14 vezes. E ele sabia. Mas já hoje é a 9ª, hoje é a 10ª. A 10ª, estás contando? Sim, senhor, estou contando. 14ª. Ele contou. Na 14ª. Depois, os traficantes do morro lá do Horácio mataram ele, desapareceu o corpo dele, sumiu com o guri. Não sei, até hoje não acharam o corpo do guri. O que houve? De certo ficou devendo, estava tão envolvido com a coisa e ficou isso. Então você vê uma situação que você faz o mesmo serviço, ele já pensou se o mesmo serviço por 5, 10 vezes, então nosso policial não faz mais o policiamento preventivo. Nós não temos mais o policiamento preventivo. O policiamento devia ficar com uma viatura parada, com policiais andando, porque está sempre em atendimento à ocorrência, sempre repetindo, já aprendemos de novo, já aprendemos de novo, já aprendemos de novo. Então aquela história de policiamento preventivo que nós víamos antigamente, não existe. Claro, existe uma deficiência de efetivo? Existe, isso eu não vou esconder. Porque a Polícia Militar ficou com um lapso temporal de aproximadamente quase uns 10 anos sem inclusão de efetivo. Agora com esse novo governo, novo comando, eles conseguiram incluir no primeiro semestre, aí, ano passado, 540, agora mais 480, só que a nossa polícia é velha. Eu cheguei aqui em Biguaçu hoje, a maioria trabalhou comigo como aspirantes policiais, então se aposenta mais que entra. E nós ficamos quase 10 anos só saindo. Hoje o efetivo da Polícia Militar é 11 mil homens. Estava previsto para o ano 2000, 24 mil homens, do ano 2000. Nós estamos em 2012, estamos com 11 mil ainda, porque o que entrou agora é para suprir o que se aposentou. Então, mesmo que vai entrar esses 1.200 policiais, não vai alterar o quadro, porque sai em Biguaçu, Antônio Carlos, eu estou com uma situação complicada, sai 4 esse ano de Antônio Carlos. Aqui em Biguaçu também vai sair. Então, é uma situação complicada. Daí você vê o nosso policial cansado, estafado, fazendo o mesmo ciclo, a mesma situação várias vezes. E tudo por amor à farda. Amor à farda e dedicação. Vou dizer, é uma tropa de Biguaçu maravilhosa. Quando cheguei aqui, eu não sei se eu tenho um gasto para eles, com o meu estilo de comando. Mas o pessoal, são guerreiros. São guerreiros os policiais que estão na rua. São guerreiros. E outra coisa, chegamos aqui em Biguaçu com uma tropa, as viaturas tudo sucateadas, né? Conseguimos agora com 6 viaturas para nós parar de gastar tanto em conserto de viatura. Não dava. A viatura andava um dia, baixava no outro dia. Andava um dia, baixava no outro dia. Andava num dia, baixava no outro dia. Agora com as viaturas novas, aí vamos ver se a gente estabiliza. E estou em negociação para conseguir mais 2 viaturas. E a gente está acertando. Então, quando se fala em segurança pública a nível de Brasil, as pessoas acham que, não é falta de polícia. Hoje, o problema de segurança pública no Brasil é falta de tudo. Mas uma das principais faltas é falta de lei. Não existe lei no Brasil penal. Você acha que um Congresso Nacional quer fazer lei para dar tiro no próprio pé? Não. Aí vão dar tiro no próprio pé. De repente pode ser pego numa lei daquela? Que eles próprios criaram, não vão? A lei outra coisa, essa lei que eu estava falando até antes de começar, da lei seca. Agora o cara não quiser mais fazer para fome, não faz. Ficou como era antigamente. Tudo se brinca. O Código de Trânsito Brasileiro, nós estamos a 398 resoluções. Fora a quantidade de artigos. Você sabe o que é 398 resoluções? Essas resoluções estão mudando os artigos, alterando os artigos que foram criados lá. E engraçado, tudo muda. Lei de trânsito muda para favorecer.
Lei civil muda para favorecer. Lei trabalhista muda para favorecer. Mas a lei penal não pode mudar para favorecer. Tem que apertar o cerco. E não muda. Muda para favorecer. Lei de entorpecente, lei de penas alternativas para 4 anos, de 2 anos. Isso é para favorecer. Isso é para cultivar a maracutaia e a corrupção no país. Um país manchado por corrupção. Daí chega agora a Copa do Mundo, chega isso, nós vamos botar um pó de arroz em tudo, tapar tudo, esconder tudo debaixo do tapete para nós fazer essa situação toda que vai ter aí pela frente. Daí quem paga é a polícia, porque a polícia militar está na linha de frente, é 24 horas na linha de frente. O nossas viaturas, o motor não esfria. Em nenhum momento o motor da viatura não se esfria, porque sai um turno da coisa, pega outro turno, sai um turno, pega outro turno, não esfria. E estamos em todos os municípios atendendo. É isso que acontece. É o descaso, eu digo que não é culpa do governo do Estado, é o descaso federal com segurança. E não é só segurança. Nós temos que avaliar essa situação acontece na saúde e acontece na educação. Começa as aulas como hoje começou, tudo caindo aos pedaços. A maioria das escolas aí. Tá aí. Greve como deu ano passado, 60 dias, 60 e poucos dias, não sei quanto tempo. A saúde, vai lá no hospital regional. Vai lá ser atendido no hospital regional para ver como é que vai ser. Eu digo porque minha irmã é médica, chefe da UTI do hospital regional, ela é chefe da UTI. A minha irmã é chefe do serviço coronário do serviço. Eles ficam desesperados. Se vocês entrarem dentro do regional agora, não pensar que é um campo de um hospital de campanha, de guerra, é um hospital de campanha, de guerra. E daí, pessoal? Daí a segurança? Segurança? É, claro. Se tivesse mais policiais, a gente poderia jogar mais? Poderíamos. Só que daí cabe a investimento. O que a Polícia Militar da Bahia e Salvador queria é a aprovação da PEC 300. Sabe o que é a PEC 300? A PEC 300 é um dispositivo que ela faria com que todos os salários de todos os policiais militares do Brasil se equiparassem aos policiais militares do Distrito Federal. Um soldado do Distrito Federal, um soldado do Distrito Federal hoje, ganha R$ 5.500 limpo. Limpo. Limpinho. O nosso policial em Santa Catarina, sem a hora extra, ganha R$ 1.600. Então, todos os estados da federação teriam que se basear no de Brasília. Para não mudar o Distrito Federal que não saiu agora. Então, só que o que acontece? A PEC estipulava o seguinte: caso o Estado, tipo, vamos dizer um Estado fraco, Acre, não tenha condições de arcar com as despesas daquela polícia, caberia à União injetar recursos para que eles pudessem pagar de acordo com isso. Isso não vai passar nunca. Vocês acham que o governo vai querer investir? Não vai passar. Daí foi esse rebu em Salvador, que está se estendendo um pouco para o Rio, mas eu acho que vão abafar, não sei como é que vão fazer, carnaval, eu acho que não vão abafar no Rio. Vão fazer algum cala-boca, né? Algum cala-boca para... Então é essa situação. Então existe um policial que ganha muito mal, como no Rio de Janeiro, R$ 1.200 no Rio de Janeiro. O nosso policial aqui tem que trabalhar, tem que fazer a hora extra, daí tem que fazer o seu bico para poder sobreviver, como segurança lá, segurança cá, trabalhando no supermercado cá, trabalhando segurado lá, senão não sobrevive. É uma situação caótica. Leis que não funcionam. Não existe comprometimento do governo federal, não existe comprometimento de ninguém. Tanto saúde, segurança e educação, que é o princípio básico de qualquer estado, né? Do Brasil, vamos dizer. Não existe vontade. Daí a gente procura trabalhar dentro da conformidade. E para responder, isso só foi um parâmetro que eu dei esse exemplo, e para responder o projeto meu de comando, foi esse aumento de 50% das viaturas durante o dia e 100% à noite, principalmente na região de São Miguel. Aconteceu algumas situações detalhadas em São Miguel que eu tive que dar um basta. E eu já acabei de dar um basta, realmente, já deu um basta. Já há 15 dias nós estamos direto com uma viatura naquela região de São Miguel, para resolver a situação ali. Porque todos os vagabundinhos que estavam atuando aqui em Biguaçu é da Chico Mendes, é da Mariquinha. Eu tenho todo o levantamento do tráfico de drogas aqui de Biguaçu, já tenho todo o levantamento, está tudo mapeado. Mas a coisa aqui para explicar para os senhores, o tráfico de droga em Biguaçu, o tráfico de droga de Biguaçu funciona como
vamos dizer, uma célula de irradiação, ela chega, a droga chega e é imediatamente distribuída. Ela chega para o Biguaçu e é imediatamente distribuída. Eu já tenho todos os contatos, toda a situação. Só que a coisa aqui tem uma situação meio complicada, que foge da minha esfera de competência estadual. Então eu já passei para a DEIC e estou passando para a Polícia Federal. O delegado Monteiro da DEIC, é meu amigo, fizemos a Faculdade de Direito juntos. Então, é meu amigo pessoal, já passei porque tem muitas coisas que eu não tenho como atuar, que tem que atuar em outros estados e outros países. E a DEIC tem esse poder, coisa que eu não tenho. E passei para a Federal também, que tem pessoas que se concentram muito em Biguaçu, fazendo distribuição. Então, só a Federal para me ajudar. Então, algumas coisas, presidente, como está ali, a gente consegue atuar. Algumas coisas nós estamos muito restritos. E é impressionante, quando você estoura uma casa de um traficante, por fora é a coisa mais feia do mundo. Mas quando você entra dentro, se você vê o lixeiro você vai encontrar uns 10 litros de uísque vazio Blue Label, do Johnnie Walker Blue Label. Só para ter uma noção, o Johnnie Walker Blue Label, 1 litro custa na faixa de 1.600, no Brasil, né? 1.600 a 1.800 por aí cada litro. É muito dinheiro. E daí pega essa gurizada pequena, que querem ver, ele tem 5 carros, tem a corrente de ouro, eu também quero ser. Fraco. Os pais são obrigados a trabalhar para sobreviver. É diferente da minha época, que a minha mãe não trabalhava, cuidava de nós, mas hoje é difícil a mãe ficar dentro de casa e o pai ficar dentro de casa. A mãe tem que sair para trabalhar, senão não vai manter a família. É complicado isso. E daí o que larga para as escolas, né? Às vezes você não sabe se você está indo para a escola, se não está, se está numa boca de fumo, fazendo essa situação na boca de fumo ou não. Daí acontece, se envolve no crack. O crack, a cocaína dá excitação. Dá excitação e você fica alegre e dá energia. A maconha deixa você bobalhão. Só que o crack estimula você à violência. Ele é inalado, vai tirar para cá. Ele cria um estado de violência. Então um menor desse possuído com crack, com uma arma de fogo, ele vai atirar e vai acabar com a tua vida. Daí ele vai preso. Eu prendi um cara no Morro do Horácio, 6 homicídios ele tinha. O Daphne. Me incomodou. E disse que ia me matar, vou te pegar, eu peguei. Quando eu peguei ele, estava com 3 pistolas dentro da cara dele. Quando ele viu o fuzil na cabeça, não reagiu, ficou quietinho. Levei ele agora para... Está lá em Joinville. Agora ele está fazendo 21 anos, vai ser solto. A ficha criminal dele vai ser solto. 6 homicídios vai ser solto. A lei do menor diz isso. A lei do menor diz isso. A lei do menor diz isso. Ele vai ser solto agora com 21 anos e já voltou, está no Morro do Horácio. Só para dizer, vai ser solto? Não, já está no Morro do Horácio. Saí daí, bati nele, Davi, se tu matar alguém... Não, agora sou da paz. Sou da paz? Com 21 anos já tem 6 homicídios nas costas, está no Morro do Horácio. Bati 3 vezes na casa dele antes de vir para Biguaçu para ver se eu conseguia pegar esse desgraçado de novo, com alguma arma para mim. Daí ele entrava como um maior, daí ficava. Daí, quando ele entra com o maior, já tem os 6 homicídios, fica. Mas não deu. Esperto. Esperto. Então são coisas assim. Aqui, puta, eu já mapeei que em Biguaçu tem uma porrada da mariquinha que eu botei na cadeia, estão tudo aqui em Biguaçu, fazendo festa todo final de semana. Governador, tem um do Pantanal, um traficante ali do Pantanal, que eu já sei que eu estou mapeando ele, está lá no governador. Daí quando eu fui pensar em fazer uma operação de varredura, com mandado de busca e apreensão, com o Ministério Público aqui, os juízes são muito bons. Logo, coronel, olha o que o senhor quiser. A comunidade já sabia o que ia fazer. Mas como é que você daí, coronel, nem deve fazer. Ele já sabia que o senhor vindo para Biguaçu, ele já sabe o seu modo operante e não vou... Já livraram tudo. Esconderam tudo e não estão mais nada aí. Estão tocando para lá, tocando para cá. Então muita coisa eu perdi porque eu cheguei, os peixes já sabiam como é que eu ia tarrafiar e já se mandaram. Daí ficou esses... E tem uma impressionante, eles estão ficando, geralmente aí, pode olhar, 12 pedras, 10 pedras, é sempre por quanto é pequena, para não perder muito. É complicado, senhores, é complicado. Daí para responder mais a sua pergunta, que às vezes eu avanço mais, peço desculpa, presidente, essa situação eu já aumentei no viatura, e o projeto nosso é sufocar. É sufocar, sufocar, sufocar. Quando acabar a Operação Veraneio Governador, eu não vejo a hora de acabar. Outra coisa, governador, houve um arrombamento de casa lá, eu me reuni lá, vou contar um fato, isso aí eu te contar. Eu me reuni lá em Palmas, estouraram um edifício lá, que deu o Jornal do Almoço e tal. O que os caras fizeram ali foi absurdo no edifício mesmo.
Mas o cara que estourou esse edifício, nós já prendemos ele 3 vezes, está solto de novo. Então ele vai fazer de novo, não vai? Quem é que vai? Daí me reuni com 300 moradores de Palmas ali no sábado de manhã. Eu pensei que 10 horas da manhã não vai dar ninguém, né? Palmas, 10 horas da manhã. Encheu, deu 300 e pouco. São casas, tudo, vocês conhecem Palmas? Tudo empreendimentos enormes, mas não tinha uma segurança, não tinha um alarme, não tinha nada, não tinha um porteiro que espera, não tem nada, é abandonado. Você é uma cidade deserta no inverno. Daí tem que tirar vergonha na cara, né? Porque, pô, você tem um carro e você não tomar algumas medidas de segurança, é complicado também, né? É a mesma coisa que você deixar o carro na ignição. Ah, meu carro foi roubado, mas a chave estava na ignição, esqueci de tirar. Ah, daí não dá, não tem polícia que resolva. Por exemplo, essa casa que foi a última que foi assaltada em São Miguel, o cara tem uma casa enorme, mas não tinha nada de segurança. Eu não sei nem... Não tem nenhum sistema de segurança. E não estava quando foi roubado, não estou preocupado, está todo seguro mesmo, mas não bota um sistema de segurança. O meu carro, que sou coronel da polícia, que tem 5 pós-graduação na área de segurança pública e tem 19 cursos militares, tem seguro total, só pode ter estacionamento pago. Quando chego perto do carro, eu olho próximo do meu carro. O meu apartamento, que moro no 5º andar, tem alarme. O coronel, alarme? Não? Sim. Eu sei lá se o cara vai subir ou vai estourar a porta na volta de alarme. Medida de segurança de cada um. Agora, se a pessoa... Aconteceu muito em Florianópolis. As pessoas são relapsas. Chegam, jogam o carro em qualquer lugar, em qualquer ponto, e depois reclamam, não teve policiamento. É que teve. O problema é que o cara é um relaxado. E para roubar um carro hoje, eu fiz um teste uma vez com um guri que roubava carro, levou 2 segundos para abrir um carro e ligar. 2 segundos. Pai, abriu. Impressionante. Ele mostrou que eu prendi o carro. Como é que tu rouba? Na época era major. Major é fácil. Você está vendo isso aqui? Tá, vou cronometrar, tá? Eu só vou cronometrar. 2 segundos. Quem fez isso? Pegou, abriu e ligou o carro. Especialista. Especialista. Então é isso que acontece. Então hoje tem muita culpa também da nossa sociedade. A nossa sociedade é culpa. Ela tem culpa. Nossa sociedade, nossos pais têm culpa. Ela tem que saber se o filho dele está indo para a escola. Tem pais que passam o ano todo, não sabem como é o nome do professor, do filho. Não vai a uma reunião de pais, não vai nada. Daí é complicado. Porque para nós sobra tudo. Do simples ao complicado. A polícia é chamada para tudo. Tudo. Trânsito, briga, bebedeira, briga de casal, filho que a mãe não dá mais conta. Quantas? Ai, o senhor leva ela preso mesmo, está me incomodando muito. Quanto eu escutei disso em Florianópolis. Ah, não, que bom, Major, o senhor leva ele preso? Leva. Estava me incomodando muito, deixa um pouquinho, uns 30 dias lá. Você pode deixar uns 30 dias preso lá para não incomodar mais? Tá difícil. Daí, lava a mão. Daí sobra pra gente, nós policiais, temos que resolver. Farra do boi, outra situação complicada que vai começar agora. Uma cultura popular de governador Celso Ramos, da história de governador Celso Ramos. Mas poderia se organizar a farra do boi, poderia se fazer uma estrutura para querer organizar uma cultura açoriana, típica de governador Celso Ramos. O senhor é a favor da... Se for bem organizada, para não invadir casa, não machucar ninguém, não tem problema nenhum. Mas não existe organização. Daí bota efetivo da polícia militar, ficar cuidando da farra do boi. Agora depois do carnaval, começa a quarta-feira de cinza, 40 dias para cuidar que não salta um demônio num boi lá. Daí quando você encontra o boi, como já aconteceu comigo, o boi vem na minha direção, o que eu vou fazer com o policial? Vou dar um tiro na cabeça do boi? Pô, direitos humanos já me pega. A polícia foi lá e matou o boi. Tem que sair correndo. Ou pedir, por amor de Deus, alguém laça esse boi. Daí vem, posso laçar, não vou ser preso? Pode. Daí vai lá, laça o boi em 5 segundos. Não machuca o boi. É complicado. A coisa é complicada. Olha que eu fiz a farra do boi 4 anos de governador. Olha que eu já fui corrido com o boi. O boi vem correndo na minha direção. Você quer fazer com o boi daquilo? Eu saio correndo? Para fazer o quê? Então se organiza. Então acho que pessoas não querem. Não custa organizar, de repente, um mangueirão, com arquibancada, alguma coisa, para resolver um problema que vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para a polícia, mas não! Combate! Daí tu entra dentro de uma sociedade que é tudo manguaçado, que tu vai lá para pegar o boi, a polícia já apanha, a viatura já é apedrejada, já voa pedra para tu quanto é lado. Pois é só. Mas eu falo isso porque muitos moradores de governador, eles não gostam da farra do boi em virtude do fato que quebra o patrimônio deles. Só por isso.
E é isso que acontece. Eu digo, uma vez eu fui até criticado me denunciaram por uma ação civil pública que eu fui conivente a falar do boi, mas é que eu não sou conivente a falar do boi. Mas se organizasse, poderia ser resolvida essa situação. Então, vereador Manuel, é o que eu posso dizer para o senhor. Claro que eu estou à disposição de qualquer pergunta, mas eu só quis dar um espelho que essa situação que eu ver aqui na Câmara hoje, o senhor vai encontrar essa manifestação em todas as câmaras municipais do Brasil, porque o povo hoje vai ser o top, porque o Brasil precisa demonstrar que tem que ter segurança. Está todo mundo, o mundo todo olhando para o Brasil. E hoje Florianópolis está concorrendo a uma sede de seleção. Então tem que acontecer. Tem que acontecer. Essa situação situação que estão explodindo caixas eletrônicos aí, diabo aí, 50 e pouco, são quadrilhas especializadas. Eu não falei ainda na imprensa, que eu não tive a oportunidade de falar. Mas eu duvido se não tem policial envolvido. Que conheça técnicas, que conheça a maneira de agir, como vai agir, como faz. Eles conseguem explodir um caixa eletrônico em questão de 5 minutos. Você sabe o que é isso? Botar dinamite, explodir tudo e conseguir tirar o dinheiro intacto? O cara tem que ser muito especialista. O técnica de guerrilha, como a gente vê as filmagens, tem gente envolvida de Forças Armadas, polícia. Daí é muito difícil, são quadrilhas especializadas. É difícil de você localizar. Daí está uma briga muito forte, Polícia Civil com o governo do Estado, porque ganham mal, essa situação toda. Daí tudo se torna mais difícil. Hoje eu digo, se brinca com segurança pública no Brasil, se brinca com saúde pública no Brasil e se brinca com educação no Brasil. Na nossa época, posso ver na sua época, se tinha um colégio particular era muito pouco. Hoje a educação virou negócio, porque o colégio particular nunca vi tanto. E o senhor se sente obrigado a tirar na rede estadual ou na rede municipal porque é difícil. Aí você bota. Hoje a educação virou negócio. A saúde... a segurança privada também cresceu, claro. Precisava de BAC, CASVIC, você pagava, você já paga imposto para isso. Eu me sinto envergonhado. Quando eu cheguei numa reunião lá em Governador e disse, não, você arranja o Segups, alguma coisa para fazer vigilância também? Isso é função nossa, só que às vezes então, amarrado. Vereador José Brás. Não, foi muito bom, pai. Coronel, eu quero lhe parabenizar aí pelo a demonstração de conhecimento na área de segurança. E quero dizer assim, a gente teve assim longos anos aqui, muitos anos, sob o comando do Coronel Pérez. Uhum. E a gente gostava muito dele, a gente achava ele um excelente comandante. E até quando a gente soube que ia haver alteração, a gente pensou, é necessário mudar, mas o Pérez é bom. E aí vem o senhor com um novo estilo, um novo jeito de trabalhar, e é muito bom também. Então a gente fica contente de ver a cidade nas suas mãos, na área de segurança, né? Eu queria dar esse depoimento. Com relação a uma pergunta que eu ia lhe fazer sobre o perfil do delinquente de Biguaçu, você mais ou menos respondeu aí o que eu queria, que muitos deles vêm de fora para cá, são pessoas que vêm de Florianópolis, São José, com outras técnicas, e vêm aqui praticar, porque aqui, de certa maneira, é meio fácil de praticar o crime, as pessoas são meio ingênuas ainda naquilo que você falou, de não ter assim uma maldade, não investir um pouquinho em segurança nas suas casas, tal, então facilita. Então não vou fazer mais essa pergunta. Com relação àquela questão do menino lá menor que era preso 14 vezes por dia, eu tenho uma pessoa, o nome dele era Romário, me parece. É o Romarinho. É o seu cliente? É que eu tenho. É que eu tenho uma pessoa na família. Eu tenho uma pessoa na família que é militar, o Coronel Simas. O Coronel Simas me contou essa história já. Então eu me contou o Romarinho. E eu fiz uma pergunta para ele não soube responder. Você conhece o Coronel Simas, que é uma pessoa, hoje é secretário municipal aqui? Sei. Vou ver se você consegue me responder o que o Simas não conseguiu. Ele reclamou. Pois é, a gente prende, daqui a pouco está solto. Aí o Romário, lá em Florianópolis, aí contou a história do Romário,
que era preso de 10 a 15 vezes por dia, sempre era solto. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, vou ver se você consegue me responder. O Romário, ele era avião, que se chama, né? Ele vendia a droga para o traficante. Vai lá no estacionamento do shopping, vê se tem um viciado lá, empurra para ele isso aqui e traz o dinheiro para mim. É isso aí. Mais ou menos isso era a prática dele. Que ele era muito melhor. Aí prendia 4, 5 vezes por dia, sei lá quantas. Aí eu disse assim, o Simas, Coronel Simas, o nosso amigo aqui. Vocês já experimentaram tentar prender o patrão do Romário? Já? Aí ele não soube me responder, vou ver se eu consegue. Mas já fazer outra. Para depois você... Eu tenho casa em Palmas também. E essa reunião daquele sábado de manhã não pude ir, fui convidado, mas eu sabia que ia dar uma grande mobilização, porque foi justamente naquele momento que havia um clamor na comunidade por aqueles fatos que tinham ocorrido rapidamente. Mas no último final de semana, eu estava lá, e passei na frente do comandozinho ali, onde tem a coisa, tinha 6 viaturas. Eu não sei se tinha alguma promoção naquele dia, eu sei que naquele dia tinha 6 ali. Razoável. Para uma praia como Palmas, 6 viaturas naquele local, talvez pode ser uma coincidência no momento que se encontraram ali e tal, mas tinha 6. Puta, que legal. Estamos seguros, bastante viaturas. No mesmo trajeto, eu cheguei próximo da minha casa, vi um certo tumulto, me aproximei ali, bem na minha rua mesmo, 2 rapazes tinham entrado numa residência que tinha sido alugada para argentinos e tinham saído com 2 malas de viagem mesmo. Uma já tinham colocado dentro do carro, um Fiat escuro, e a outra estava do lado do muro, eles não conseguiram arrastar. Tinham tirado da casa, mas não conseguiram. Aí nós chamamos a viatura, em seguida veio a viatura, e nós ansiosos para a viatura chegar. E a gente disse, olha, vimos, foi um Fiat escuro, não deu para pegar a placa, mas um estava no carro esperando, o outro foi lá, pegou e tal. Mas se vocês atuarem, ele saiu, a gente viu ele subir no Morro de Palmas em direção... Se vocês tiverem uma atuação lá na saída da BR, ou pela armação, naquele caso ali a gente sabia que ele ia sair por lá, vocês conseguem pegar. Aí o policial disse assim, pegaram a placa? Não, não deu para pegar a placa, só sabemos que é um Fiat escuro. E aí ele disse, não, nós estamos fazendo barreira aqui no pé do morro. Eu disse, não, no pé do morro não adianta porque ele já passou por ali. Nós já vimos ele passando pelo morro, então não adianta mais essa barreira ali. Tá, nós vamos ver o que fizemos. Então, aí a gente reclama muito, a gente vê a polícia reclamar da falta de estrutura, aquela coisa toda. Nesse caso não era tanta falta de estrutura. Eu acho que passou um pouquinho de profissionalismo. Então é isso. Não é reclamar não. Eu em todas as minhas... Às vezes que eu solicitei a atuação da Polícia Militar, não para mim, mas para terceiros, eu sempre vi assim, empenho, dedicação. Nesse caso me chamou a atenção, eu notei assim, uma certa má vontade. E a questão do Romário é aquilo ali. O que eu pergunto, quer dizer, prenderam tantas vezes uma pessoa que era um bagrinho. E o patrão dele? O patrão dele era o Rodrigo da Pedra. Foi preso por nós, depois prendemos a família dele toda. O Rodrigo da Pedra foi para o presídio de Tijuca. Infelizmente, lá no presídio de Tijuca, ele conseguia sair do presídio de Tijuca toda noite e fazer churrasco no morro, da meia-noite à coisa, e depois voltava para o presídio de Tijuca. É uma situação maravilhosa dentro da corrupção que acontece até... você imagina, o Rodrigo da Pedra dentro do presídio, o agente prisional não ganha bem, ele consegue perfeitamente manipular a situação. E foi preso toda a família dele. Só que o tráfico de drogas, ele funciona como uma empresa. Ele tem um chefe, tem o diretor, o subdiretor, o presidente, vamos assim, o presidente da empresa, o vice-presidente da empresa. Depois é dividido em vários escalões. Diretor isso, diretor tal. Ele tem um organograma tão perfeito que e eu tenho todo o organograma, já fiz aqui de Biguaçu, e tenho o organograma de todo o tráfico de Florianópolis e região de São José. Se você, cada morro, tem até diretor social do tráfico de droga, para investir na comunidade, dando remédio, dando cadeira de roda, para consequentemente para ele ter apoio da comunidade em camuflar. Quanto esses policiais, acredito, é muito má vontade. O que acontece? Muitos policiais que estão vindo para Palma, hoje eu digo para vocês, Palma e Governador Celso Ramos é o município mais policiado da Operação Veraneio. A Praia Mole, eu fiz ano passado, 6 anos seguidos, com 2 policiais. A Joaquina com 2, Barra da Lagoa 2, Ingleses tinha 4, Jurerê 2, Praia Brava 2, Daniela 0, Ponta das Canas 0, Armação 0,
Na armação tinha 2. Campeche, 2. A extensão do Campeche. Planta do Sul, 0. Açores, 0 de policiais. Palmas, a média de policiamento por dia é 45 policiais. Não pode acontecer nada, né, Marcelo Mogi, que está aqui do meu lado, que eu não sabia desse fato, que está tocando diretamente a Operação Veraneio lá de governador, que está aqui como meu chefe de operações. Não pode acontecer nada com o número de policiais que existe lá. Se acontece é má vontade. Mas polícia é coisa do capeta. Se tu não estiver em cima deles, eles não andam. E é complicado porque às vezes são policiais. Eram novos ou envelhecidos esses policiais? E daí é complicado. Porque como é que pode acontecer? Agora esse número de viaturas que tem ali na frente, às vezes são algumas que estão paradas porque não tem espaço e não tem efetivo ainda para chegar, estão com mudança. Mas não pode acontecer nada, principalmente próximo de uma base. Não pode acontecer. Porque aconteceu, na minha estatística, aconteceu somente uma ocorrência em governador da Operação Veraneio. Uma mulher que foi para a praia, deixou as cadeiras e deixou a chave na ignição, deixou tudo na ignição ali perto daquela torre de salva-vida e roubaram o carro dela. E uma placa, por favor, levar. Daí é essa inclusive, única esse aí é meu esse vizinho, fato, eu não tinha ciência, tá, mostrando. Depois tem que apurar e ver essa situação. Porque isso eu sou muito crítico. Quando eu estava no quarto, eu fazia uma barreira na Lagoa da Conceição, não sei se os senhores observaram, eu ir para a Lagoa. Se me permite, esse fato que eu que eu presenciei, que eu participei ali, tentei ver se apurava, eram argentinos, eles estavam ali, não foi grandes os prejuízos deles, estava aquela coisa roubaram a bolsa deles, roubaram as sacolas, os documentos. Argentino, Só que tem uma situação que eu acho muito importante. Por exemplo, aqueles praticantes do crime que foram lá e saíram com êxito, eles se sentem estimulados. Claro. E se eles fossem presos, os coleguinhas deles talvez já desistissem de ir para Palma. Claro. Não tem isso é que é importante. E agora só não entendo, se tem uma barreira policial, como é que eles subiram o morro? Também eu não sou de reclamar. Tudo relaxado, deixa passar. Eu vou explicar um fato, porque às vezes eu sou um cara realista, a policiada é coisa do capeta, né, eu sempre digo, né. E daí uma vez eu cheguei em governador, aquela montoeira de viatura, que o senhor viu ali na frente, eu fiquei ali na frente da base. Fiquei na frente aí com uma prancheta, anotando os carros que passavam. Eu fiquei ali quase uns 40 minutos. Tu acredita que nenhum polícia vai perguntar o que eu estava fazendo? De repente chegou um assim, coronel, o que você está fazendo aí? Estou fazendo o que vocês têm que fazer, que estão tudo aí dentro do ar-condicionado, aqui tem uma árvore maravilhosa, fica aqui na rua, pô. Vê um cara suspeito, malaco, para esse carro. Essas coisas. Mas daí tem polícia e tem polícia. Tem ser humano e tem ser humano. Vereador Wilson Norberto Alves. Eu não quero reclamar, eu quero até agradecer. Na semana passada eu recebi um telefonema também do vereador José Braz da Silveira, que a Câmara Municipal, a obra da Câmara Municipal estava sendo invadida. Entraram e acenderam a luz, diversos garotos e tal, e eu liguei para a polícia. E levou realmente uns 20 minutos também, né? E quando eles foram, os malacos acho que já tinham disparado, né? Vereador Braz, Wilson. Tenente Coronel Milton, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo grande trabalho que as comunidades já estão sentindo esse pouco tempo que Vossa Excelência já está aqui. Também agradecer o Guesser, agradecer o Moacir, que muito obrigado. Mas eu não posso também relatar algumas coisas que acontecem na comunidade. Eu sou muito crítico à Polícia Militar, não dos policiais em si, que eu respeito muito, tenho assim muitas amizades, muitos amigos meus que são policiais militares e realmente gente de farda, com respeito, amor à farda. Mas eu moro na comunidade do Bom Viver, ali onde é que o senhor citou, onde é que tem a base, e vejo muitos finais de semana a base abandonada. Antes tinha viatura, deixava a viatura lá e não tinha ninguém. Hoje não tem a viatura e não tem ninguém na base. E até veio ser alvejada, mais ou menos umas 3 semanas atrás, foi alvejada lá a base lá do Bom Viver. E me preocupa porque não é a primeira vez. E eu realmente sinto que eles estão tentando acertar alguém da Polícia Militar. E vão acertar. Vocês podem ter certeza disso. Porque não é a primeira vez, já tentaram as outras vezes, porque ali, por seu conhecimento, era um ponto de distribuição de droga na frente do escritório, naquela esquina, ali, perto da base tem um ponto de droga. O Marco Javali que toca tudo ali.
Do lado da base tem um ponto de droga, do lado da base. Tem aquela pousada ali na frente também, que é complicado, que a gente está mapeando. Então, lá no ano, 2 anos, mataram mais ou menos 8, 10 jovens, naquela minha comunidade ali. Janaína, ali no Mangue, né, que para ali se brigaram. Meu sonho, o senhor não sabe, é meu sonho, o Janaína pegar aquele Mike ali. Quando eu comandei o batalhão de choque, e pode espalhar para ele, que se alguém conhecer ele, eu vou pegar ele. Se eu peguei o Denilson, que mandava no Mocotó, peguei o Rodrigo da Pedra, do Horácio, peguei o Neném da Costeira, e está lá preso, que foi a Polícia Militar, não foi a Polícia Civil, que nós prendemos a droga, depois em cima da nossa droga, que eles prenderam lá, mas quem acatou tudo foi a Polícia Militar. Prendi todos os jurídicos do tráfico de droga, no maciço. Eu vou prender o Michael, eu sei que ele é traficante, ele toca ali, eu sei que o irmão dele está preso aqui, espero que a lei não solte, mas parece que já vai soltar, eu não sei como é que está esse caso ali, mas parece que já vai soltar. Eu já disse que não era ideal ele ficar aqui, e sim lá para São Pedro Alcântara, porque lá não pega celular, que está fazendo tráfico do mesmo jeito ali dentro. Então eu vou pegar o Maico. Quando eu pegar o Maico, eu acabo isso. Mas uma vez eu pegar o Maico, depois daí o irmão dele toca de novo. Mas embora que os dois não estão muito se entrosando, estão meio assim, ó. Então eu sou conhecedor desses fatos ali do Bom Viver. Só não se preocupe, eu estou. E estou acompanhando. Só que eu estou querendo, eu estou precisando da corda para ver se se enforcam. Essa história do tiro, são os abobados aí que estão lançando, não é só aqui em Iguaçu, mas em toda a Grande Florianópolis, toda Santa Catarina, que estão dando de tiro em base pela policial. E os abobados escrevem uma cartinha dizendo que é do comando do PCC, do PSISOCA, sei lá o que eles inventaram aí, essas palhaçadas, que para mim não tem comando organizado em Santa Catarina. Isso foi um secretário de Segurança Pública lunático que lançou há 2 anos atrás, que tinha, mas não tem, que lançou isso. Então eles estão dando tiro para provocar. E naquele dia que deram tiro na base do Bom Viver, eu estou com a cartinha que eles escreveram ali na minha mesa. Não sei o quê, isso é para vocês verem. Tudo mal escrito e tal. Que vai ter mais represália, que nós vamos matar a polícia, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falaram isso. A base do Bom Viver, ela está ficando fechada uma certa hora da noite, não é para ficar durante o dia, mas só à noite, em decorrência que eu tive que usar algumas estratégias para botar mais viatura circular. Eu prefiro 1000 vezes mais uma viatura circulando que uma base parada. Porque a base é a falsa sensação de segurança. A base, ela dá uma noção de policiamento somente naquele metro quadrado ali. Naquele quadrado. É diferente de uma viatura de bairro. Meu sonho é Bom Viver ter uma viatura, Janaína ter uma viatura, depois outros bairros, São Miguel uma viatura, aqui no centro tem umas 2 viaturas, viatura de bairro que o policial tem um celular e a comunidade ali no local, em vez de ligar para 190, ligue para o policial do bairro que está de serviço. Só que isso para mim, é o meu grande sonho de consumo, e eu vejo que eu vou me aposentar na polícia e não vou conseguir ver por falta de quê? Efetivo puramente. Viatura é bem material. É só fazer uma licitação lá na Volkswagen, se compra mais de 50 carros, na Fiat ou na Ford, compra carro. Mas ser humano, pele e osso, é complicado. Nós não chegamos ainda à tecnologia para fazer robô. Quando nós fizermos fazer robô policial, como aqueles filmes modernos, daí de repente vai conseguir resolver isso. Eu só queria terminar e dizer que lá 5 anos atrás, quando teve essas matanças e realmente a base realmente começou a funcionar, como hoje está funcionando muito bem, eu lhe pergunto o seguinte: onde é que está a polícia montada que não se vê mais a polícia montada? Ela desapareceu, não existe mais a polícia montada? Não. É porque antes, assim que começaram, que nem o senhor diz, atacar, e que realmente resolveu, né, juntamente lá com a base, a polícia montada lá fazia muita ronda. Ela vinha de São José pelo Zenito, do Zenito ela descia ali a Francisco Cardoso, ia para o Janaína, vinha para o Mangue, vinha para o Mar das Pedras, dava 2 circuladinhas ali, já correu, já não existe mais. Também não existe mais, a gente nunca mais viu a polícia montada. Uma outra coisa também que é preocupante lá na nossa comunidade também, isso tudo que o senhor falou realmente já deu reflexo, já refrescou, porque a nossa base, hoje se tem lugar de tráfico e tem traficante, é na nossa região, por causa já dos maus vizinhos que nós temos ali, não queremos falar porque tem muitas pessoas boas também. Tem, pô. Né? Mas ali é a base deles, né? Eu queria ver como é que um policial vai se interessar hoje. Eu falei nessa casa, está arrestado, inclusive até passei para o vereador Márcio Gil Puta de Souza, questionado pelo Manuel José de Andrade, de que eu peguei no site e imprimi o salário. Como que vai
seu filho hoje, entrar na Polícia Militar para ganhar R$ 1.200 por mês com nível superior. Nós temos um representante militar na Assembleia Legislativa, que assim tem muito respeito pelo que eu conheço, né? Como é que um homem desse foi deixar? Por que não foram para a rua? Também falaram do senhor na época do Collor que foram para a rua. Por que os batalhões não foram para a rua? Ver que tem hoje, nem que você diz, uma polícia velha, uma polícia que já está quase a maioria se aposentando, que não consegue os novos substituir aqueles que estão se aposentando. Quem é que vai mais ter interesse hoje de ter amor, uma farda para entrar com um curso superior para ganhar R$ 1.200? Segundo, o porquê que a Polícia Militar, eu digo geral, que não fizeram manifestações e deixaram que acontecesse isso? Porque tem muita gente hoje, e principalmente nas comunidades da nossa região aqui, que tem vontade de se ingressar para a Polícia Militar. Mas como é que vão fazer um nível superior para entrar na Polícia Militar? Como é que aconteceu e deixaram acontecer isso? Quando você falou de R$ 1.600 de um salário de um policial, ele tem que ter quanto tempo já de farda? 15 anos. 15 anos. Mas é 1.200 ou não é 1.200 inicial? Inicial é. 1.200. Depois nível mais hora extra que ele faz, que aumenta pouco. É nível superior ou não é nível superior? Nível superior. Eu vou dizer uma coisa, hoje a Polícia Militar, com todo o respeito que eu tenho, é farda. Com todo o respeito que eu tenho, inclusive quem usa farda. Hoje um servente de pedreiro que menos ganha R$ 1.200. Então, como é que nós podemos ter uma polícia motivada, que é onde que ele deixa de fazer os bicos, em 2 finais de semana que ele trabalha 2 dias, ou melhor, 3 dias, como bico, ele tira o que ele ganha no mês? Verdade. Essa é a minha pergunta que eu queria fazer. Isso é uma situação totalmente... por isso que eu digo, às vezes você encontra aquele policial que vem do bico, está lá, já está trabalhando, mas não quer trabalhar, está cansado. É o defeito realmente hoje. Eu acho o seguinte, eu acho que o nosso policial hoje tem que ser policial militar. Ele não pode ser segurança de supermercado. Ele não pode trabalhar segurança no Petril, ali ou aqui, ou no posto de gasolina, ou casa de show. Nada. Ele tem que ser policial militar. Mas com esse salário não tem como. Fizeram esse curso superior. É o pensamento da polícia militar. Não vou questionar, eu tenho uma opinião contrária, eu não vou expor a minha opinião aqui, porque foi uma decisão de comando, e militar como sou, respeito meus comandantes. Mas é o pensamento hoje da Polícia Militar em fazer com que o nosso policial seja realmente bem conceituado para atender bem a população e bem profissional. Existe uma diferença total num soldado formado hoje com curso superior, num soldado que não tem curso superior. Isso é uma tendência lógica do ser humano, você estuda, você cria novos horizontes, você sabe lidar melhor com as pessoas, é toda essa situação. Então a gente procurou o aprimoramento. Só que o aprimoramento não foi seguido com o salário. Cara, o senhor falou de Brasília. Sim. Qual é o grau de instrução dos policiais em Brasília para ganhar 5 mil? Não é superior. E em quantos estados do Brasil tem que são superior? Superior só o Rio Grande do Sul por enquanto. Em Santa Catarina? Em Santa Catarina. Então eles querem que esteja um policial qualificado? Mas aí... eles querem ter um policial... Eles querem um policial com boa formação e mal remunerado? Mas nessa situação, até eu vou me abster de falar, porque no meu princípio de hierarquia, daí teria que falar com o comandante-geral essa situação, que ele vai explicar melhor, porque daí eu não quero nem me meter nessa situação de hierarquia militar. Eu sei que tudo que o senhor falou é corretíssimo. Realmente é uma situação complicada. Mas tem candidato. O que aconteceu? A primeira turma tinha 500 vagas, teve 540. A segunda já não teve candidato suficiente para preencher as vagas. Então tinha mais vagas, mas não tínhamos candidato, por causa do nível superior. Eu não sei o que vai acontecer isso no futuro. Nós estamos fazendo uma situação... Não acredito nisso. Não acredito nisso porque nós temos que avaliar também uma situação muito importante. Nós temos que avaliar uma situação muito importante a nível de Brasil. Com a hora extra, 1.200, com mais a hora extra, mais as estímulos operacional adicional noturno, ele chega a quase a R$ 1.600, R$ 1.800. Tem muitas profissões por aí que você não ganha isso. Tem muitas. O Brasil é um país em que a riqueza é muito mal distribuída. Está na mão de poucos. Muito poucos. Então você vai ter concorrente. Porque hoje, antigamente para ter um curso superior, era difícil. Mas hoje qualquer faculdade aí está dando curso superior. Tem gente que ou faz online, ou faz um encontro por semana a cada 15 dias, ganha a certificação do MEC. Então o curso superior hoje não é mais um bicho.
Por exemplo, como ser doutor. Eu tenho 3 especializações, um mestrado e um doutorado. Especialização pela Unisul, 2 pela Unisul, 1 pela Univale, mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Quanto é que isso me dá a mais no meu salário? E 19 cursos militares internos. Sabe quanto é que isso dá a mais no salário para mim? Nada. Mas você se dedicou. Então, hoje, ter um curso superior no Brasil, como eu ser doutor, eu sou doutor em estratégia de segurança pública. Ser doutor na Federal era um dos maiores salários da Universidade Federal de Santa Catarina no Brasil antigamente. Como funcionário do Banco do Brasil, que mais ganhava no Brasil. Hoje, ganha mal. Pode ver o professor da Univale. Vai ver quanto é que ganha. Com mestrado ou com doutorado, vai ver quanto é que eles ganham. Então hoje existe, porque o mercado está concorrendo. E só vai sobreviver no futuro quem tiver capacitação técnica, senão vai ser sucumbido pela sociedade. Não tenha dúvida alguma. Então por isso que vai ter muitos candidatos ainda para a Polícia Militar. Mesmo com essa situação. O oficial da Polícia Militar hoje, na minha época, não entrava com direito. Fazia aula de manhã, tarde à noite. Hoje é obrigatório ser bacharel em direito. Claro que muitos oficiais concluíram direito depois, tal, mas agora é obrigatório ser bacharel em direito. E daí faz mais 2 anos, 2 anos de academia, né, Gerson? Assim, 2 anos. Antigamente, na minha época, era 3 anos, eu acho que o Gerson era 4 anos de academia, né, Gerson? Como assim, 4 anos também, né? Vereadora Salete. Boa tarde, nosso comandante. É uma honra tê-lo aqui conosco, sem dúvida alguma. A gente pegou alguns ganchos, acho que a nossa reunião meio que realmente virou um ciclo de reclamações. Infelizmente, todos somos sabedores que a segurança pública, bem como a saúde e a educação, estão mal nesse país. Não é só exatamente por causa dos seus gestores, mas também por causa da população. Uma perguntinha. Qual foi os seus últimos exames médicos? Eu faço com frequência, graças a Deus, eu tenho que fazer porque... Obrigada. Então. Quando eu saí do 4º batalhão, eu estava tomando 14 comprimidos por dia, daí agora eu consegui reduzir... Desculpa a pergunta, mas... 14 comprimidos porque meus joelhos estavam inflamados. Mas isso é a sua, isso é a sua saúde, não só para ter um... Mas agora eu também diminui o peso, agora eu estou mais elegante. Vê como um ser humano é. A saúde, que é uma coisa nossa e que pode nos tombar a qualquer momento. Vossa Excelência, porque é realmente exigido. Mas quantos, cada um de nós aqui, cuidamos efetivamente de um bem que é nosso e sem volta, né? Sem retorno. Então, o ser humano realmente é difícil. Agora, se nós formos começarmos a comparar questões salariais, nenhum salário vai equiparar a um salário de um traficante. Não. Isso é uma realidade, ponto. Né? Não vai ter salário de político, de professor... Enfim, as pessoas, eu parto do princípio de que as pessoas escolhem suas profissões por suas aptidões e desejos de verdadeiramente passar por aqui por algum motivo, motivado em alguma coisa. Eu quero ser professora, você quer ser policial, enfim, cada um tem que... Eu acho que é isso que a gente tem que explorar cada vez mais, porque a questão também de graduação, eu também tenho a graduação, não me sinto melhor do que outros aqui que não as têm. Acho que é uma questão também de preparação. Hoje pela manhã eu sabia que eu tinha reunião com vocês e eu lembrei de você, principalmente. Eu sei do seu jeito peculiar, né? De tratar a bandidagem, eu até admiro, tem que ser assim mesmo. Mas eu vi um depoimento no caso Lindenberg. A testemunha de acusação disse uma frase em seu depoimento. Quando a polícia chegou no cativeiro, o Lindenberg ficou desesperado. Nossa. A testemunha de acusação do Lindenberg. Ele era amigo da namorada e daí ele disse essa frase. Nossa, né? Ele deu um argumento, a polícia foi culpada para aquele bandido atirar em mulheres, bater em mulheres, fazer tudo o que ele fez. Então é triste isso, para você ver como é que é humano mesmo, né? Como é que uma pessoa que estava ali num cárcere me diz uma frase dessas?
Jamais a polícia poderia ser um incentivo àquele bandido, ela não é. É que existe uma inversão de valores, comandante. E infelizmente foge. Eu sei que tudo que a gente lamentou, a questão da saúde de cada um, a questão da segurança que a gente não faz nas casas, nos carros, até mesmo nossa, tudo isso tem que ser revisto. Agora eu acho que existem alguns pontos que daqui dessa reunião hoje a gente pode partir. A gente começar a educar. Quem sabe, junto com o poder público, uma campanha para que as pessoas tenham uma inserção maior na sua vizinhança, que as pessoas circulem, por exemplo, eu quando incomodo de vez em quando lá o quartel, quando é meia-noite, 1h da manhã, eu vejo uma menina, 4 meninos, nossa, uma menina, não estou falando de mulher, uma menina, 12, 14 anos que a gente vê, e 4, 5 marmanjos, em qualquer pracinha não pode dar nada, não pode dar coisa legal. Então normalmente a gente já ataca a polícia, dá uma olhadinha, ou a gente dá uma circuladinha, porque daí eles também já conhecem a gente. Então, na realidade, é a inversão de valores. O Estado tem que cuidar do seu filho, que não era para ser. Seu filho tem que estar na sua casa. Então, acho que alguns métodos a gente poderia implantar, como, por exemplo, numa pracinha estão lá 4 ou 5, mas quem sabe se a polícia já recolher 4 ou 5 de menores e o pai tiver que vir na delegacia começar a pegar esses filhos, não estavam fazendo nada, eram suspeitas. E daí? Está sem fazer nada, 1h da manhã na pracinha, não são suspeitos? Se eu fazer isso, eu vou levar um processo para abuso de autoridade. Com 14 anos? Não, mas... E porque essa situação, para mim, conduzir o menor, primeiramente, dentro de uma viatura da polícia, e toda a lei do menor que tem que ver essa situação. Não, daí tem que chamar o conselho tutelar, pode chamar. Não, mas o que eu digo é começar, isso é começar a restringir o espaço. Se eu pego um pai meio atravessado aí... Mas então a polícia interagir com o conselho tutelar. Porque eu estou vendo aqui, de 22, de 44 traficantes presos, 20 anos de menor. Onde é que sai o tráfico? Sim, mas nessa situação aí não tem problema não, a polícia faz. Mas eu digo, por exemplo, de repente tá uma menina ali na praça, 11h da noite, com mais 2 meninos. Não, fala em 1h da manhã, 2 horas, 2 horas, e de repente... 3, 4 pessoas. O policial não sabe que a casa dela, ela tá visualizando ali. Agora, culpado é o pai. Um pouquinho, comandante. Eu não estou dizendo para o policial chegar e botar na coisa, não. O policial tem que interagir, pessoal. O que eu estou dizendo é a gente tentar algumas formas de reprimir. Não vejo, do comandante. Eu não vejo isso acontecer. Por isso que eu estou falando, de repente, se a gente começasse a fazer uma ação junto com o poder público, até para estar educando também as pessoas e aos pais, para saber onde é que estão os filhos deles. Sim. Porque às vezes ela está na pracinha, mas não tem um documento. Como é que você vai provar se é de menor ou não? Então, no mínimo, interagir, fazer umas campanhas dessas, junto com o Conselho Tutelar, junto com a Polícia Civil, para a gente começar a inibir essas questões. Porque senão se criará muitos romarinhos aqui. E acho que se a gente começar a inibir esse tipo de vandalismo, porque é ali que acontece o vandalismo, ali são as raízes disso, porque quem fica até 2, 3 horas da manhã, desculpa, comandante, na rua, não tem o que fazer, vai realmente fazer besteira para a nossa população. Só fica, assim, um alerta meu, que eu acho que a polícia teria que, de repente, fazer umas parcerias para que realmente a gente inibisse essa liberdade demasiada. Só isso. Certeza. Obrigado. Normalmente elas fazem mal. Eles pensam que é só eles que fazem. Normalmente ela pode ter coisas que... Vereador André Clementino da Silva. Boa tarde, comandante. Boa tarde, André. É bem importante essa visita do senhor aqui. Quero também agradecer. Infelizmente tive que atender alguns compromissos aqui, tive que sair várias vezes, que é um dia de atendimento hoje aqui ao público. Quero fazer 2 colocações rapidamente para o senhor. Sabendo de todas as dificuldades da Polícia Militar, de efetivo, de viaturas e assim por diante, de salário, de leis, como o senhor já falou, pedir um pouquinho mais de atenção na área rural do município, interior, as comunidades mais importantes. Sorocaba, aquela região ali. Isso, até eu fiz um ofício aqui, algum pedido, e o senhor disse que não tinha nenhuma ocorrência na área do interior de
de assaltos. A gente não teve, isso. Eu acho que a população não resiste. Não resiste, é isso mesmo. Mas nós precisamos, já que o senhor tem contato com essas comunidades, tudo que acontecer pede para registrar, senão a gente não fica sabendo. Aí sabe, não sabe que aquela comunidade está precisando de tanta... Não sabe, porque a gente trabalha em cima de estatística, sim. E às vezes a gente não sabe. Então, aconteceu, por isso que nós respondemos aquele ofício para o senhor, dizendo que não teria nada, porque não tinha registro realmente. Isso. Eu acho que a população se acostuma e não quer... registrar a ocorrência é fundamental. Ou até por falta de conhecimento mesmo. Né? Se eu puder ajudar a gente vou tentar orientar dessa forma para registrar o boletim. Então, perto, na área rural, até o Donizete aqui, Encruzilhada, Três Riachos, todo Três Riachos, Sorocaba, Fazenda, aquela região de Cachoeira também, que é um pouquinho, é área urbana, mas ainda é um pouquinho distante aqui do centro de Biguaçu, puder dar uma atenção. Tá. Outra reivindicação que eu fiz foi solicitar uma resposta do senhor, prontamente o senhor respondeu, e eu agradeci também, que as bases operacionais... Não está fechada. Viu esse comentário na mudança do comando? Não, é onde só tem uma parte da noite, da madrugada, que fica fechada, mas 75% ela está aberta. Prontamente respondeu e disse que não vai fechar, então já passei isso para a comunidade ficar tranquila também. E o outro ponto, além das rondas policiais, né, estendendo na área rural e nas comunidades mais afastadas, é a reforma da base operacional do Bom Viver. Eu já fiz requerimento aqui na Câmara para o prefeito municipal. Não sei se você já, o prefeito ou o comando, alguma ideia referente a esse assunto. Aquela casa é alugada, né? É alugada. É alugada, daí é uma situação muito complicada, a polícia militar, o governo, o Estado não tem como investir numa casa alugada. Mas é a prefeitura que paga o aluguel, então eu acho que teria que ter mais um contato com a prefeitura para tentar articular essa reforma. Teve alguns moradores que me procuraram ali, que de repente tem um terreno bem ali na frente da base, que poderia doar o terreno para a Polícia Militar, para a gente fazer uma base operacional ali da Polícia Militar. Né? Eu entendo pouco, mas o local acho que ali é bem importante, estratégico. Não, mas é bem ali na frente também, mas bem ali na frente. Do lado do Colégio Tenhamar, eu acho que daria era bem pior antes sem a base. Então eu também gostaria de tentar ajudar da melhor maneira, para tentar uma reforma, até para mostrar que realmente a polícia está ali no bairro. Eu acho que os policiais também trabalham ali, ter mais conforto e assim por diante. O problema é que o dono da casa é meio radical, tudo que ele faz não quer descontar de nada do aluguel. Eu conheço o proprietário. Então dessa forma eu deixo esses meus pedidos aqui e agradeço desde já e desejo mais uma vez boa sorte. Obrigado. Eu agradeço, vereador. Obrigado. Vereador Tuta. Boa tarde, Tenente Coronel Newton, Major Guess, Major Moacir. Tenente, eu tenho 28 anos de polícia, bastante, praticada, eu acho que foi até 2000, né, de 84 a 2000, tive a experiência de trabalhar na DEIC, né, junto com o Noronha, o Renato, enfim, uma equipe muito boa de campo, né, e para mim o melhor serviço que tem na polícia é o serviço de campo, porque serviço interno é complicado e a gente nunca gostei. Mas nesses 28 anos de polícia, mesmo ano que eu entrei. Foi a Constituição de 88 arrombou tudo aí. A mãe passava na praça, na rua, a criança chorava, estava a mãe, problema, vou chamar a polícia, a criança calava. Hoje a criança diz que mãe de ser burro não estudar. Então é complicado, realmente a polícia perdeu muito seus valores, a comunidade, enfim, sabe, ela não dá o valor que a polícia merece. O policial ele pode fazer 100 mil apreensão, fazer o melhor trabalho, mas ele deu uma bobeira, vacilou, ele errou uma, ele é punido pela imprensa, pela justiça, pelo comando, por tudo. Então hoje o policial, infelizmente, nós temos policial porque veste a camisa e tem um policial de coração. Mas se ele for analisar, 1000 vezes ele ficar lá no quartel trancado, esperar o salário final do mês, para garantir a sua própria segurança. Porque esses policiais que estão em campo, muitos deles, coitado, moram em um local adequado, os filhos estudam em colégio com os filhos, muitos filhos de traficantes, filhos de pessoas que são
marginais que vivem 24 horas praticando crime e que muitas vezes você não conhece todos os bandidos, agora os bandidos conhecem muitos dos policiais. E que muitas vezes aconteceu com o Jair, policial nosso, que teve a filha quase sequestrada na escola por causa de uma pressão que foi apreendida, aquele pessoal do cachorro quente, aqui na Brocada, que era aqueles maiores bandidos que nós tínhamos aqui. Isso. E a gente teve. Então hoje vem a dificuldade realmente que é. Nossos carros, nossas viaturas, infelizmente são carros que máximo é 1.6, enquanto os bandidos têm carro de primeira linha. Nossas armas hoje estão melhorando, mas antigamente era tudo 38 e 32, era 5 balas, se terminar sai correndo porque acabou a munição. Enfim, gente, então hoje se a gente vê a vontade realmente dos policiais, porque garantia, segurança não tem, e enquanto o senhor, que é o comandante do destacamento, que dá apoio a essa pessoa que gosta de ir para a rua, até os policiais saem, como nós tínhamos, né, muitos delegados que eu trabalhei, meu Deus, se eu prendesse o cara desse, não estava, chegasse o advogado lá, com o cara, ó, deu um tapa em mim, o delegado já chamava na frente do advogado para saber se nós demos um tapa mesmo ou não, cara. E daí fica difícil, e está difícil, e cada vez mais complicado a ação da polícia, não só a polícia militar, a polícia civil, e no geral. Então, comandante, dito isso, eu quero parabenizar a polícia civil, a polícia militar, pelo seu esforço, pelas suas coragens e pelo seu trabalho, porque eu sei que não é fácil, né? Acho que, hoje, como já foi colocado, nossos policiais quiserem dar umas condições melhores para sua família, cara, ele tira o serviço dele no quartel ou na delegacia, ele não se esforça muito para no dia seguinte, após o plantão dele, ele fazer um bicozinho, seja lá o que for, para poder dar as condições de vida melhor para sua família. Uma alimentação, um estudo, enfim, porque não tem condições. Então, eu acho que investir é a educação. Ponto básico, educação. Infelizmente, é uma coisa que muitos políticos, muitos governos não investem nisso. Mas é a base de tudo, o alicerce de uma família e educação. Né? E aqui eu digo a pergunta, o caso de Biguaçu. Será que já não está na hora, seu presidente, colegas vereadores, né, que tudo acontece no município? A pessoa nasce, morre, ela estuda, ela trabalha, seja o município que for, mas tudo acontece no município. O Estado é um grupo, né, como Santa Catarina, tem 293 municípios, tem o Estado. O Estado, ele se preocupa com todos os municípios. E tem o governo, a União, que aí entra municípios de todos os estados do Brasil. E a gente vê que realmente, nós já para cuidar da nossa família, já hoje em dia as coisas estão complicadas. Porque se os filhos fugirem dos nossos olhos, a gente não sabe o que pode acontecer. Assim também é o Estado. Então eu digo assim, ó, não adianta querer se deixar só para o Estado, ou só para a União, resolver o problema nosso do município. Então eu penso e creio que está na hora de nós criar a Secretaria, né, de Segurança do município, juntamente, ou nós temos a Segurança de Transporte e Trânsito, que seja a Secretaria, porque tudo trabalha com trânsito, trabalha com transporte. Com a Secretaria de Segurança e Trânsito e Transporte do município, para que essa Secretaria, gente, venha discutir os problemas de segurança e de trânsito do Biguaçu, que são dois problemas seríssimos. Hoje, Biguaçu perde dinheiro, gente, por não ter estacionado os seus carros. O comércio está perdendo dinheiro porque não tem estacionamento. Quer dizer, então, temos que ir lá. E dentro desse projeto, dentro dessa secretaria, o tenente, depois o senhor, não sei se vai avaliar ou não, se a ideia é boa ou não, aí implantar os guardas municipais. Porque se esperar pelo Estado, como o senhor falou, que em 2000 era para estar com 22 mil, né, policial, e hoje nós estamos com 11 mil, o Estado nunca vai cumprir essa necessidade, gente. Nunca. Não tem como o Estado cumprir, como o governo federal cumprir. Mas o povo nosso povo Biguaçu, que paga os seus impostos, que esse dia tem que vir, ele precisa ser investido nisso. Então, criar os guardas municipais para cuidar do trânsito, as escolas. Ali começa o caminho das drogas, ali começam as crianças. O PROERD, exemplo de, meu Deus, coisa melhor que criada pela Polícia Militar, mas precisa.
município, através das guardas municipais, criar as guardas escolares para não deixar os vagabundos traficantes invadirem essa escola, seja de manhã, à tarde e à noite. Seria sugestão. Implantação de vigilância eletrônica para facilitar e ajudar a polícia militar, a polícia civil nos crimes, investigar. Enfim, eu acredito que o nosso município, que se cada cidade, cada município cuidar das suas obrigações, no geral, educação, saúde, segurança, nós vamos. Por isso, eu deixo aqui, quero agradecer. Gostaria, né, de ter uma oportunidade de ir lá visitar, e mas nesse sentido, conversar, para que a gente possa discutir ou preparar um projeto, ou criar alguma situação melhor na área da segurança, porque eu não vejo como o município também cuida, entra, participa e investe na segurança, ou contrário, então, a cidade, o Estado, não vai fazer esse papel sozinho. Eu sei que fui delegado de governador Celso Ramos, quando cheguei lá não tinha a minha delegacia, era uma casa de madeira, a minha cela era um pé de abacate. E quando dava briga entre dois, se algemavam no abacate, ficava abraçado, pode chegar lá em Gancho, governador Celso Ramos, e perguntar. E o outro ficava no pé de limão. Não tinha como fugir porque o pé era alto. Entendeu? Depois o seu Luiz Napoleão ganhou a eleição, fez uma cela. Vocês não acreditam? O forro era de pinos, com telha brasileira, aquela de 4 milímetros. Não tinha, quer dizer, é uma vergonha. Para ter uma ideia, o Hilário Freitas da Secrisa, que é uma mansão, nós tínhamos 10 litros de combustível por dia para ser utilizado de governador Celso Ramos, por dia. Então, o seu Hilário Freitas, como tinha a casa dele na armação, ele nos ajudava para poder fazer a ronda até na propriedade dele. Então a gente vê que é realmente complicado. Por isso, quero parabenizar toda a polícia de Biguaçu, né, toda mesmo, porque eu sei, né, Polícia Civil também, eu sei que o meu irmão é policial, tem meu irmão que é o Wilson, que é nosso do presídio, e a gente vê ali, e nós estamos piorando, que é sempre que eu vejo, gente, só pegar aqui dali a faixa etária das pessoas que estão indo presas, não chega a 30 anos, não passa de 30 anos, a maioria tudo gurizão de 27, 20 e poucos anos, menores, enfim. Então precisamos sim, sabe, o Braz, o nosso vereador, pessoa que nessa área também entende bem, de nós criarmos sim, pensarmos na segurança, criarmos um departamento ou uma secretaria da segurança, para que junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, junto usando aqui, poder usar essa verba do trânsito também para investir e implantar no nosso policiamento. Por mais, agradeço e parabéns ao senhor. Obrigado. Vereador, nós temos que tirar esse presídio aqui, né? Isso aí eu acho que já há planos para isso, né? O presídio eu concordo plenamente. Tem que tirar. Agora, tenho medo de ter a delegacia, que eu tenho medo. Porque, graças a Deus, nós temos 5 bancos aqui em redor da praça. Não, a delegacia pode ficar... E ainda tem pessoas, tu imaginaste, que quando vem para meter um assalto, no banco, eles verificam a primeira coisa, as delegacias e o policiamento. Então, nós estamos próximos aqui e ainda tem algum respeito. Agora, o presídio, eu concordo plenamente de tirar o presídio. A delegacia tem que ter um trabalho melhor para futuramente tirar, senão a praça vai ficar muito... Eu estive dentro do presídio ali, aquilo ali é uma bomba. Bomba perigosa. E, com todo respeito, a PAI, nos fundos, ao lado, centro a Secretaria da Educação do município, outro lado, o prédio da Prefeitura. E no centro. Muito bem, nós tivemos umas palestras muito boas. Eu queria... Só um minutinho. Estou passando aqui, gente. Isso aqui foi a dona Terezinha, a Karine e o César. A Karine e o César trabalham na Lojas Bahia, no centro de Florianópolis. Eles fizeram uma solicitação, uns meses atrás, de ronda no Carandaí, e realmente está sendo efetuada essa ronda, melhorou bastante o Carandaí, e eles pediram agradecimento. Não, isso não tem problema não, isso aí a gente faz com o maior prazer. Estamos aí para atender a população, né? Por favor. Eu já vou pedir uma cópia aí para agradecer elas também. Sabe qual é a época da eleição? Senhor presidente? Vereador Lédio. Quero cumprimentar também o Tenente Coronel Nilton,
juntamente o subcomandante Gesser e o major Martin. Eu já sou admirador do seu trabalho há muito tempo, já acompanhei pela televisão quando o senhor trabalhava em Florianópolis e realmente fez um trabalho muito bom em Florianópolis, né? Então, hoje para nós é um privilégio ter o senhor aqui em Biguaçu fazendo esse trabalho, e sei que o senhor já está fazendo um trabalho muito bom, apesar das dificuldades do efetivo, de viatura, enfim, mas está fazendo um bom trabalho, né, aqui em Biguaçu. Eu, já de tantas coisas que foram faladas, né, o senhor também já deu uma aula em segurança para nós, fiquei muito feliz em ouvi-lo, né, porque realmente nós precisamos aprender a cada dia mais. Mas eu tenho só um questionamento que, na rua, geralmente, sou muito questionado a respeito do policial Adílio, né, a vinda do policial Adílio para Biguaçu. Então, né, já falei com o senhor uma outra oportunidade, não desmerecendo os demais, porque todos são bons policiais em Biguaçu, graças a Deus temos bons policiais, e o Adílio fez sempre um bom trabalho em Biguaçu também. E de vez em quando na rua eles me perguntam, onde está o Adílio? Cadê o Adílio que fazia a parte do P2, a polícia, né, paisana, que realmente ele mapeava muito bem isso. Eu queria perguntar para o senhor se existe alguma possibilidade, algum meio que a gente possa fazer para que ele retorne a Biguaçu. Vereador, primeiramente, obrigado pelas palavras. O presidente aqui já tinha me questionado aqui na mesa a respeito dessa situação. Quando eu vim para Biguaçu, o Adílio era para vir. Só que houve um certo atrito dele com o Tenente Coronel Pérez. E na época, ele saiu a convite meu para ir para o choque, que eu comandei o choque, batalhão de choque, e eu queria o Adílio porque eu já sabia, eu peguei os melhores que tinha na região, na Grande Florianópolis, e puxei o Adílio porque eu sabia que ele era um conhecedor da área, então puxei ele para mim. O Tenente Coronel Pérez, com aquela confusão que deu, algum problema interno, que também não vale a pena aqui dizer, o Coronel Pérez me ligou e disse, não leva o Adílio, que não vai querer, que vai te incomodar, não sei o que não. Eu vou trazer o Adílio porque o cara é expert nessa área, eu preciso de alguém expert. Eu sou expert na área de São José, Palhoça e Florianópolis. Eu não tinha conhecimento de Biguaçu. Claro que na época do choque, quando eu assumi em fevereiro o choque, praticamente 7 meses do choque eu atuei em Biguaçu. Então eu consegui conhecer muito bem Biguaçu, o tráfico de droga que acontecia aqui, para mim chegar aqui já metendo os pés, né? Vamos dizer assim, né? Tentei trazer o Adílio com a minha vinda. Só que daí houve resistência do comando regional, que está sediado ali no município de São José. E eu estava dizendo para o presidente agora, para o Adílio vir, só motivação política. Por mim, ele estaria aqui hoje. E eu sei controlar o Adílio. O Adílio é um baita de um policial, mas tem que ser um policial controlado. Entendeu? Você tem que controlar ele para não extrapolar as medidas policiais. É um baita de um policial. A ponto que eu levei ele para o choque. E eu queria trazer ele para cá. Só que eu não tenho força para trazer, porque eu tenho um regime militar que já foi dizer não, não e não. E o comando regional bloqueou, devido ao atrito que ele teve com o Pérez. Então, só com motivação política, vindo da presidência da Câmara, dos vereadores, de repente pressionando o comando regional ou diretamente ao comando geral da corporação para trazer ele. E vai ser uma bela aquisição para o município, principalmente nessas estratégias que nós estamos tendo aqui. E eu, que sou bem operacional como ele, vou saber controlar muito bem ele. Muito bem, porque a gente até, como o próprio Sagaz também, que está trabalhando em São José, também foi um bom. Então, afinal de contas, né, eu só fiz essa colocação porque a comunidade cobra isso, né? E vamos ver o que o nosso presidente vai resolver, enfim, ou... E quero deixar bem claro, o meu comando aqui, eu e Pérez somos pessoas altas, somos amigos, pessoal. Eu gosto muito do Tenente Coronel Pérez, não tem pessoa humana melhor que aquela pessoa. A bondade dele é o tamanho do corpo dele, que é enorme, né? Daí a mulher dele também é o tamanho, a mulher dele também tem que olhar assim para cima, mas é uma bondade para vocês verem. É uma pessoa formidável. Até ontem, eu falei com o Pérez, quando eu sair de Biguaçu, vou fazer o seguinte, vou fazer uma conta e volta para Biguaçu, que o povo gosta de ir lá em Biguaçu.
Muito meu amigo também, o Pérez, gente boa mesmo, né? Fez um bom trabalho, excelente trabalho aqui em Biguaçu. É o cara que mora em Biguaçu, conhece a sociedade de Biguaçu, vive em Biguaçu, conhece essa situação toda de Biguaçu, grupo de escoteiro. Eu não sou escoteiro, não. Era isso aí, eu quero, né, agradecer a bondade do senhor estar aqui hoje juntamente conosco, dando essas explicações e desejar, né, um bom trabalho que continue trabalhando em prol do nosso município. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pois não. Eu quero comunicar aos havaianos aí que aquilo virou parque de diversão para nós, né? Quero agradecer ao Major Gesser, em função dessa colocação do Tenente Coronel Milton, nós vamos encerrar a reunião. Ao Major Moacir também, muito obrigado. O vereador queria usar... Eu queria agradecer o Tenente Coronel Milton. Vamos chamar Major Milton, todo mundo me chama de Major Milton ainda. O Gesser, o Moacir, por ter vindo aqui. E eu gostei muito das explicações e lembrar o vereador, até não gosto muito de falar na ausência, que talvez em 2016, se ele ganhar a eleição, ele faça a Guarda Municipal, porque há 20 anos eu venho lutando pela Guarda Municipal. Talvez se ele voltar em 2016, ele faça a Guarda Municipal. Pois não, então eu quero de coração agradecer a sua presença aqui, nos orgulhou, nos deu uma aula, nos abriu um pouco mais, né, gente, para que nós conheçamos melhor as coisas que acontecem aqui, e eu coloco o microfone à sua disposição para suas despedidas. Assim que o fizer, está encerrada a presente sessão. Presidente, agradeço, eu sempre digo, eu estou na casa do povo, quando estou na casa do povo, e quem quiser ligar, até o meu e-mail é majornilton@hotmail.com. Se quiser alguma informação de algum tráfego, manda para lá, que a gente vai trabalhar. O Donizete aqui da rádio, a rádio está me ajudando muito nessas informações também. Toma à disposição, presidente. E desculpa pelo Figueirense ganhar de 1-0 novamente, né? Infelizmente, nós vamos ser campeão do primeiro turno. Aqui diz que é concentração em Havaiana, né?